E hoje é dia de você conhecer o Fiat Argo Endurance 2025, uma versão totalmente diferente, fora do catálogo tradicional da marca italiana, destinada ao público PJ, ao público frotista, em uso exclusivo para empresas e custa R$ 89.990. E essa versão não faz parte do programa Carro Sustentável com IPI verde. É simples, mas traz a roupagem da versão mais completa, traz alguns detalhes interessantes que são itens de série, a cor branco branquiza tradicional dessa unidade, e aqui na dianteira conjunto óptico halógeno com os faróis de neblina de série, rodas de 15 polegadas com calotas escurecidas e pneus 205/60 Pirelli Scorpion ATR, todo o acabamento simplificado em plástico cru, a traseira que também traz a ponteira de escape da versão mais completa e de trunfo os sensores de estacionamento, que também é um item de série. E apesar da simplicidade, ele traz algumas mordomias, a chave canivete, a abertura convencional, as maçanetas no plástico cru, o acabamento todo em plástico, nenhum refinamento aqui de tecido, tudo em plástico, a abertura dos vidros com a função automática para descida e subida. Um detalhe curioso que a regulagem dos retrovisores é manual, os bancos em tecido, acabamento do teto escurecido e também traz a regulagem de altura dos cintos de segurança. Detalhe para o banco do motorista sem regulagem de altura. E a parte interna, apesar de simples, traz algumas comodidades. Nós temos a saudação do cluster, a central multimídia e o Connect de 7 polegadas aqui presente no Argo Endurance. Olha só que legal, a gente pisa na embreagem e dá a partida. Olha só que bacana. Volante multifuncional, parcial apenas para a esquerda, com a função de Bluetooth, o cluster analógico com digital, e traz aqui o computador de bordo digital, Trip A, Trip B, monitoramento de pressão dos pneus, horas do motor, temperatura de óleo, dados de revisão, tensão da bateria, né, áudio, mensagens de erro, configurador de tela, configuração do veículo, volta para o velocímetro digital. Não tem acendimento automático dos faróis, não tem sensor de chuva, tudo aqui é simplificado, é um carro destinado ao público frutista, mas traz algumas comodidades, a exemplo da central multimídia com o layout antigo, diferente do Cronos Precision 2026, que o menu inferior foi destinado aqui, reposicionado aqui na parte esquerda do painel, a telinha pequena de 7 polegadas, mas o comando simples, rápido, funcional, espelhamento do CarPlay e Android Auto, aqui a ligação por cabo, ar-condicionado analógico, interessante, acionamento dos faróis de neblina, controle de tração, trava elétrica, desembaçador, né? O teto escurecido, a iluminação aqui com o plafond tradicional já da Fiat, né? Aqui o ajuste também fotocrômico manual do retrovisor interno. Traz algumas simplicidades, mas o carro é bem completinho. E uma outra curiosidade também é o sensor de estacionamento traseiro, que o monitoramento é aqui no cluster. São 4,3 metros de comprimento, com 2,52 de entre-eixos e 1,48 de altura. O acabamento aqui da parte traseira também é simplificado. Destaque para a abertura manual dos vidros traseiros, os bancos inteiriços, a exemplo do Cronos S-Design que nós conhecemos em 2022. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 e o espaço é bom, viu? O espaço é confortável para passageiros com mais de 1,80 m, não atrapalha o conforto aqui das costas, do joelho e até mesmo do teto. A altura é bem considerável. O túnel
é relativamente alto, por ser um carro de entrada, não possui saída de ar para os ocupantes traseiros, apenas um USB do tipo A aqui na saída para os passageiros traseiros e que conta com uma boa visão do painel. Porta-malas de 300 litros, a mesma capacidade do seu principal concorrente, Volkswagen Polo Robust, todo revestido nesse tecido, nada de lataria aparecendo, fixação do Isofix, step de aço, não é temporário, apesar da medição aqui de até 120 km por hora, porém uma roda de aro 14, diferente das rodas tradicionais de 15 polegadas. Nós temos aqui essa alça para fechar o porta-malas com tranquilidade, destaque para o emblema Endurance, indicando a versão especial do modelo. E debaixo do capô, o motor 1.3 Firefly Flex, naturalmente aspirado, de 4 cilindros, que rende 107 cavalos e 13,7 kgfm de torque, associado à transmissão mecânica de 5 velocidades. E a bordo do Fiat Argo Endurance 2025, um modelo bem diferente do que nós estamos acostumados a avaliar aqui no Auto I. E é um exemplar difícil de encontrar na frota de imprensa de montadora, ainda mais nessa característica de ser vendido apenas na modalidade de venda direta para o público frutista, o público PJ, para as grandes empresas, né? Apesar da simplicidade do carro, ele é competente. Carro que impressiona na dinâmica, traz ali um certo conforto, apesar aqui do banco do motorista não ter regulagem de altura, está bem servido aqui com a direção elétrica. É um carro muito tranquilo para manobras, um carro dócil de usar. Aqui para a linha 2025 e também engloba a linha 2026, teve uma recalibração aqui do trambulador, da transmissão mecânica. Então a usabilidade é bem prazerosa no dia a dia, não é um carro que te cansa, né? Mas não é um produto acessível, mesmo ele voltado para o uso corporativo. 90 mil reais arredondando, não é para qualquer bolso, né? Ele é equipado com motor 1.3 Firefly Flex, naturalmente aspirado, tem um bom torque, então ele responde muito bem, e o consumo de combustível dele também é interessante. Nosso uso, ele fez 11,3 km por litro na cidade, abastecido com gasolina, e na estrada na casa de 14,5. Principalmente no uso rodoviário, a média é inferior ao que nós conhecemos no Cronos Precision, porque a transmissão CVT da versão mais completa da família Argo, ela simula 7 velocidades. Então, assim como numa transmissão convencional, as últimas velocidades servem como um overdrive, né, justamente para poupar combustível. E aqui na caixa mecânica nós temos apenas 5 velocidades. Então na quinta velocidade, que é a última, que fica com uma rotação mais elevada, tende a gastar um pouco mais de combustível. Mas é um conjunto interessante, é um conjunto muito legal. Nós rodamos aí quase 200 km com o carro, ainda está longe de chegar em meio tanque, né? Então essa recalibração que o conjunto Firefly naturalmente aspirado recebeu para atender às exigências do Procon PL8
deixaram ainda o conjunto mecânico ainda mais econômico. Aqui a Fiat fez o dever de casa certinho, totalmente diferente do Firefly Turbo, 1.0 e 1.3, que decepciona em alguns pontos. Então é um carro diferente, é um carro para você ter ciência que existe no mercado, apesar de ele não aparecer no configurador da Fiat, apenas por venda direta, mas ele impressiona, né? Ele herdou o nome da versão de entrada da Strada, da Toro, né? O nome Endurance, tanto que a grafia dos emblemas ali não combinam, né? Do Argo e do Endurance. Tem uma grafia diferente. Mas é um carro legal. É um carro destinado também para os motoristas de aplicativo, né? Atende super bem. Se tiver uma boa negociação, vale a pena a compra. Ele entrega multimídia e o Connect de 7 polegadas com CarPlay e Android Auto. Ele não tem câmera de ré, mas já tem os sensores de estacionamento traseiros com monitoramento aqui no cluster com a telinha digital. Então não é de todo mal não. Apesar do preço elevado, é um bom conjunto que a Fiat oferece para o público forontista. E você, gostou do Argo Endurance? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @Auto em Brasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.